Deus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Abençoa, Senhor, esta gravação, assim como Tu tens abençoado todo o período até chegar aqui. Deus, continua nos abençoando, cuidando, Senhor, para que nós possamos transmitir a Tua palavra com todo zelo e dedicação que temos tido. Pai, nos ajuda, Deus, através do Teu Espírito Santo, a tocar as pessoas que vão ver este vídeo, que vão nos ouvir, ó Pai, que vão observar esta palavra que será dita. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, em todos os sentidos nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego Fonseca. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no campo de Presidente Prudente. Igreja essa pastoreada, liderada, presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E estamos aqui uma vez mais para fornecer subsídios para a Escola Bíblica Dominical a você, caro professor, aluno que frequenta a EBD aí na congregação, no setor. Enfim, você ilustra essa participação e é muito importante tê-lo aqui conosco. Aliás, a gente aproveita esse primeiro momento para lhe convidar a seguir as nossas redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram. No YouTube, você pode deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar esse vídeo em várias outras mídias sociais. Com isso, você propaga a palavra de Deus e também faz aí demonstrações desse importante trabalho desenvolvido em nossa igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos hoje apresentando o quarto trimestre de 2020 e esse especialmente traz uma temática bastante relevante, porque nós a consideraríamos como paradoxal. Fragilidade humana, a soberania divina, na perspectiva do livro de Jó, aparentando tanto os seus sofrimentos, quanto, consequentemente, a sua restauração. Um livro bastante relevante, que será estudado aí nos próximos 3 meses, com o comentário do pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é escritor, conferencista, pastor da Assembleia de Deus na cidade de Água Branca, no estado do Piauí, e também é membro do Conselho de Apologética da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E, posto isso, nós temos a nossa primeira lição, que vai falar especificamente sobre o livro de Jó. Também pudera, essa apresentação é muito necessária, ela vai trazer consigo a estrutura que nós temos diante desse importante comentário. E, inicialmente, nós temos as leituras que são norteadoras, tanto o textuário, quanto a verdade prática, quanto, respectivamente, os objetivos geral e específicos. Numa observação com relação ao textuário, nós temos a fala de Tiago, em sua carta, no capítulo 5, verso 11, que a Bíblia diz, abre aspas, «Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso». A verdade prática, por sua vez, nos diz assim, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E aí, caro irmão, caro professor, nós temos os objetivos que serão eixos norteadores para essa abordagem, possivelmente também para você, enquanto professor da EBD. E o objetivo geral é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. E, consequentemente, os objetivos específicos têm, num primeiro momento, a ideia de mostrar que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Num segundo momento, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E, por fim, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Mas eu quero, aproveitando essa apresentação inicial, franquear a palavra ao caro companheiro Júnior, mas problematizando esse primeiro tópico que vai falar acerca da autoria, do local, da data em que o livro for escrito, e precedido por uma introdução. Júnior, como que você enxerga
esses importantes pontos com relação ao livro de Jó. Pastor Diego, pastor, irmãos, Diego, esse livro que vai nos trazer aí eu acredito, grandes lições para as nossas vidas, vai iniciar falando nesse comentário bem parecido com o que seria um comentário mesmo de livro. O pastor José Gonçalves foi muito feliz, construiu essa lição como se fosse um comentário que você compra aí na livraria, meu professor, para poder estudar um certo livro da Bíblia de forma expositiva. Então, o próprio arranjo da construção dessas lições vai nos ajudar muito a entender as grandes questões da vida. Com relação a esse primeiro tópico, essa introdução, nós vamos ver que há um grande debate acerca da autoria, local e data do próprio livro de Jó. E assim, alguns comentários trazem referências para um lado, pendendo para um lado, outro para outros se isentam. Para ter um norte, o comentário Beacon fala que muitos são os possíveis escritores deste texto, deste livro. Porém, não se sabe realmente ao certo. O que tem que se percebido é que o próprio livro de Jó foi debatido longa e seriamente muito em relação ao sofrimento humano. O foco do livro de Jó fica nessa perspectiva, nessa questão. Será que o justo sofre? Por que o justo sofre? Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que essas coisas ruins acontecem com pessoas boas? São questões que muitas vezes nós também nos fazemos. O Wiersbe, ele vai falar, quando ele começa a comentar o livro de Jó, ele vira para a esposa dele, Diego, e faz um comentário com ela. Ele diz assim: olha, não sei que tipo de sofrimento a gente vai ter que passar para que eu possa escrever esse comentário acerca do livro de Jó. E aí ele diz uma frase, Diego, que eu acho muito importante e que tem muito para você refletir, caro professor. Se a palavra não se tornar real para mim, não serei capaz de torná-la real para os outros. Então, ao estudar um texto da Bíblia, qualquer que seja, e agora o livro de Jó, nós devemos olhar esse texto não como um texto acadêmico no qual iremos analisar, criticar, ou mesmo tentar encontrar as nuances. Não, mais do que isso, ver que esta palavra é viva e que ela vai influenciar a nossa vida diretamente, vai responder ou incitar questões para dentro de nós. E é preciso que a gente veja no livro de Jó estas questões levantadas e na tentativa de responder essas questões. O autor, próprio comentarista, cita alguns que poderiam ter sido Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías. O autor chega a dizer até mesmo Esdras. Outros comentaristas, por exemplo, F. Davidson, cita ainda Baruque como possibilidade. Moody se omite, mas diz que a própria unidade do livro é muito debatida. A tradução de Jó da Septuaginta para o texto massorético há uma redução de 1/5. Então há uma discussão até mesmo sobre a unidade do livro, a qual o José Gonçalves, comentarista, rebate. Ele diz que não se deve pensar em vários autores para esse mesmo livro. Radmacher, ele incita que o próprio Jó tenha escrito o livro de Jó, mas também cita Eliú, Salomão e até mesmo Moisés. Matthew Henry fala que não foi Jó, mas que foi um judeu que conhecia muito bem as relações da escrita hebraica, por causa do referência recorrente ao tetragrama. A Bíblia de Estudo Plenitude vai falar que é bem mais provável que seja Salomão, por causa da semelhança entre o texto do Salmo 88, que foi escrito no período salomônico, com a própria retórica do livro de Jó. Mas essa não é a minha seara, nós vamos conversar com isso depois com o pastor Diego. O que importa dessa questão é que o autor
foi um homem, como diz muitos escritores, muitos homens célebres da literatura universal, diz que o autor do livro de Jó é um autor fantástico em termos de escrita, uma capacidade intelectual fantástica, uma sabedoria e um modo de escrever único. Todos os grandes referenciais em termos de literatura vão lembrar do livro de Jó por causa dessa beleza na construção desse livro. A pessoa histórica de Jó, a pessoa de Jó é uma pessoa histórica. Não devemos figurar ela como uma novela ou como um personagem imaginário. Foi um personagem histórico. A Bíblia categoricamente fala sobre isso. Ele é listado, por exemplo, em Ezequiel 14:14, entre pessoas reais. Daniel, ele é listado ao lado de Noé. Jó é uma pessoa reconhecidamente pela Bíblia transcrito como um personagem histórico. O próprio Tiago, que nós lemos aí no texto áureo, nos dá a entender de Jó como uma pessoa real, alguém a qual nós devemos inclusive espelhar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que Jó era reto e íntegro. Quando ele diz sobre isso, ele faz uma definição bem interessante sobre retidão e integridade. Retidão é consequência da integridade. A integridade é aquilo que você é quando está sozinho. Retidão é aquilo que você é quando está em público. E sabe quem dá testemunho da retidão e da integridade de Jó? O próprio Deus. O pastor Russell Shedd fala que foi o próprio Deus que definiu Jó como íntegro e reto. E aí, qual é a opinião de Deus a seu respeito? Hein, Diego? Qual é a opinião de Deus a seu respeito? Qual é o testemunho que Deus dá acerca de você? Não é o testemunho do povo da rua, não é o testemunho da sua família, não é o testemunho do seu pastor. Qual é o testemunho que Deus dá acerca de você? Se fosse você no lugar de Jó, se o diabo circundando a terra fosse até Deus e Deus dissesse: viste o meu servo Júnior? Viste o meu servo Diego? Viste o meu servo Rony, que está aqui atrás das câmeras dirigindo tudo isso? Viste? Ele é isso. Qual é o testemunho de Deus acerca de você? Bom, a terra onde Jó habitava é a terra de Uz. Lá no capítulo 1, versículo 1 já se diz assim: é uma terra real, por isso de novo dizemos, Jó é um personagem real. Alguns situam Uz no sul de Edom, ao oeste do deserto da Arábia, o que traz a história mais para o lado árabe do que para o lado judeu. O Russell Norman Champlin vai dizer que provavelmente era um lugar perto de uma região chamada Aram Naharaim. Seria a Aram dos dois rios, ao norte da Mesopotâmia. Uz, portanto, ficaria ali entre Damasco da Síria, ao norte, e Edom, ao sul, perto da linha entre a Síria e a Palestina. Portanto, é um lugar real. A época, provavelmente, aí estamos falando do segundo milênio antes de Cristo. Aí o debate acerca da idade do período é enorme. Alguns falam até mesmo em 200, 250 anos antes de Cristo, ou seja, uma época bem mais recente. Porém, há um detalhe para ser analisado. Os manuscritos de Qumran, quando foram achados, e eles datam aí do 2º, 3º século antes de Cristo, eles já tinham textos, fragmentos de Jó. Portanto, a ideia de uma idade mais recente pode ser descartada, e é possível que seja uma idade muito anterior. No 7º século antes de Cristo, nós poderíamos já ter referências acerca da história de Jó. Portanto, cremos, e é bem possível mesmo, que a história tenha se passado, no mínimo, 1000 anos antes de Cristo, o que referencia essa história dentro da era patriarcal. O comentarista dá alguns detalhes acerca disso. A questão da instituição do sacerdócio não existir. Jó era o sacerdote da sua casa. As filhas de Jó eram coherdeiras, o que na lei de Moisés não era permitido, portanto, havia uma discrepância aí. A palavra hebraica quesitá, que é um termo para dinheiro,
no hebraico, uma peça de dinheiro, como está escrito em Jó 42:11, ela aparece em referências antigas, inclusive, e ainda há o detalhe da própria longevidade do patriarca. Né? Você vê no capítulo 42 que ele viveu 140 anos depois que tudo isso aconteceu com ele, e que ele viu até a 4ª geração nascer. Portanto, essa ideia de longevidade remete à era patriarcal. Por isso a gente pode colocar esses detalhes acerca de autoria, local e data, mais ou menos naquilo que temos transcrito. O Russell Norman Champlin, ele também vai trazer, além dessa informação sobre os manuscritos de Qumran, uma frase cabal com relação a essas discussões. Qualquer dogmatismo deriva-se de fatores subjetivos e preconcebidos. Traduzindo, chute. Tudo que a gente disser acerca disso será mero chute. O que importa é a beleza desse livro nos traz questões e respostas para essas questões que vão suscitar em nós fé. E é isso a gente vai discutir bastante quando a gente estudar essa estrutura literária. Diego, eu tenho um livro de poesia publicado, Diego. Eu publiquei um livro de poesia e eu gosto muito de poesia, leio poesia desde criança. Porém, a estrutura literária de Jó está além da minha capacidade de escrita. E é por isso que eu venho te perguntar, você que é pedagogo e aí pode ensinar mais sobre isso, essa estrutura, como ela se processa, Diego? Muito bem, meus irmãos. Então, primeiramente pegando aqui um gancho na fala do Júnior, esse primeiro tópico ele apresenta muito bem, de uma maneira bastante esclarecida, essas particularidades do livro de Jó, que tange também a questão estrutural, mas é o tópico 2 que vai abordar de uma maneira assim bastante clara para nós, enquanto estudantes da Bíblia e enquanto leitores da revista da Escola Dominical, esta questão estrutural. E a gente pode abordar esse segundo tópico, inclusive, a partir de 3 ângulos, né? Num primeiro momento, fazendo essa distinção básica do que seria uma prosa e do que seria uma poesia. Aliás, você vê como resumo do tópico de número 2, de que estamos diante de um texto prosa, poesia, prosa. Né? A prosa, não no seu sentido pleno da etimologia, mas nós estamos, quando falamos sobre ela, falando de uma comunicação natural que se dá entre homens. Já a poesia tem muito a ver com a linguagem dos sentimentos. Haja vista que o livro de Jó está incluso nessa classe de livros poéticos, junto com Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e estudiosos, pensadores também, faziam divergências com relação ao estilo poético de então. Uma poesia lírica, uma linguagem sentimental, você encontrava no livro de Cantares, por exemplo, diferente de uma poesia de cunho didático, que você vê no livro de Provérbios, muito bem elaborada por Salomão, e uma poesia de fim mais dramático, uma dramaturgia, digamos assim, que você encontra especificamente no livro de Jó. Com relação à definição dessa prosa, a gente pode também observar o livro de Jó e se deparar como um esboço, ainda que isso vai ser comentado aí logo mais, especialmente a conclusão fecha com essa ideia do esboço do livro de Jó. A gente percebe que tanto a introdução e aí o prólogo, quanto a conclusão, o epílogo deste livro, eles estão em prosa. Diferente da parte majoritária do livro, que vai apresentar toda uma poesia. E é exatamente aí nessa primeira parte, que a gente entende ser o prólogo, que se limita com especificidade aos 2 primeiros capítulos, que eu vou me referenciar na figura do pastor Hernandes Dias Lopes, que já foi mencionado aqui, mas que tem um livro específico intitulado como As Teses de Satanás, onde ele vai abordar de uma maneira assim bastante coerente, muito precisa, essa manifestação, essa forma audaciosa e sagaz do inimigo de nossas almas ante a Deus e com relação a Jó. A Bíblia vai apresentar isso, você muito provavelmente deve se recordar, no primeiro capítulo especificamente, quando ele vem de rodear a terra, Deus dá testemunho de Jó, e depois daquele testemunho, com a sua sagacidade, ele dá precedentes de que Jó servia a Deus
num primeiro momento, e aí entra a primeira tese, na visão do pastor Hernandes, ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Isso vai ser problematizado ali. Satanás, se utilizando dessa sagacidade, Deus permite que todos os seus bens sejam tocados, e você lê o primeiro capítulo, você vê a qualidade financeira da vida de Jó em animais, tanto em camelos, ovelhas, bois, jumentas, muitas pessoas ao seu serviço, de maneira que isso fazia o homem mais rico do Oriente. Champlin, aliás, vai, até por conta desse ponto de vista que o Júnior trouxe, de uso estar mais numa cultura árabe do que especialmente hebreia, nós temos aí a possibilidade de estarmos diante de um sheik árabe, né? Sujeito que atingira níveis fora de série, altíssimos no que tange a argumentação financeira. E aí a primeira tese abordada pelo pastor Hernandes é justamente essa: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, tese de Satanás. E aí a gente percebe toda essa lacuna na vida financeira de Jó, mas nós percebemos consequentemente a primeira refutação dele, que quando a gente abre a Bíblia no capítulo 1, verso 21, você vai ver a resposta de Jó ante a esse acontecimento. Nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Isso deixa muito claro uma refutação aos nossos olhos. Mas o pastor Hernandes aborda uma segunda tese de Satanás. E a segunda tese seria: ninguém ama mais a Deus do que a família. E aí você volta para o texto, e você não precisa sensacionalizar o texto, porque ele é muito claro. Não é dias, não é meses, não é anos depois, mas enquanto um dos mensageiros traz a má notícia da perca financeira, um outro chega e compartilha uma nova, se é que, né, Júnior, podemos chamar de nova, ele compartilha uma outra informação com relação à perca dos seus filhos. Ambos estavam na casa do filho mais velho, um vento veio do Oriente e destruiu todas as paredes, né, os 4 cantos da casa, e todos os seus filhos morreram. E aí Jó vai refutar essa segunda tese, que quando você lê capítulo 1, o verso 20, você vai perceber especialmente a parte B do versículo, o verso 20 como um todo, mas a parte B do verso 21 também vai coincidir com essas informações. Ele rasga o manto, rapa a sua cabeça e se prostra em terra. Ele revela o luto, porque ele era pai, e faz muito sentido ter esse tipo de conduta. Mas o versículo 21, na parte B, o pastor Hernandes faz uma associação, a meu ver, perfeita, porque ele dá a conotação de que esse choro da parte B do verso 21 está ligado a essa perca dos filhos. E ele entende que o Senhor deu e o Senhor tomou, mas louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó coloca por terra essa segunda tese de Satanás. A terceira tese, levantada no livro do pastor Hernandes, é que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E aí a gente já vai para o capítulo de número 2, e eu replico algo que o Júnior muito bem colocou aqui inicialmente, que o engraçado, Júnior, é que Deus, ele replica o testemunho sobre Jó. O Júnior colocou, e você deve se lembrar, que ele apresentou a questão de como nos comportamos e como Deus leria a nossa conduta. Você lê o capítulo 1, e quando você lê o capítulo 2, diante da sagacidade do diabo, Deus apresenta ipsis litteris, sem mudar absolutamente nada, a conduta do seu servo Jó, homem reto, sincero, que teme a Deus e que se desvia do mal, ou seja, não oscilou em nada, né? Não mostrou nenhum tipo de vulnerabilidade. Claro que nós não estamos diante de um homem perfeito, mas que manteve uma vida linear. E a partir dessa perspectiva se constitui a terceira tese: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E aí você vai para o capítulo 2, o diabo vai se utilizar da sagacidade para dizer o pele por pele, né? Toca na saúde e veremos se ele reterá a sua fidelidade. O Jó é acometido por uma chaga maligna. Alguém fala no Shechem, úlceras, né? Bolhas por todo o corpo. A Bíblia é enfática em apresentar da planta dos pés ao alto da cabeça feridas expostas. Ele se utiliza de um caco de telhas, inclusive, para tentar amenizar a dor. E de repente ele tem um encontro com a sua esposa. E a sua esposa, num momento de desespero, de pânico, ela olha para o seu marido, pede para que ele amaldiçoe a Deus e morra. E ele, acredito, conhecendo o caráter de Jó,
com muita modéstia, ele olha para sua esposa e diz: olha, você não é louca, mas falaste como tal. Aceitou o bem, mas não queres aceitar o mal. Tudo que tínhamos era de Deus, deu e ele tomou, mas em tudo Jó não pecou com os seus lábios. E aí ele refuta essa terceira tese de Satanás. Na verdade, a gente recapitula que ele refuta as três, porque ele mostra que ama mais a Deus do que ao dinheiro, ele demonstra que ama mais a Deus do que a sua família, e ele deixa muito evidente para nós todos que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Fica essa reflexão para você, né? Qual a intensidade do nosso amor a Deus? O dele por nós ficou muito claro. A cruz do Calvário prova isso. Mas o nosso em relação a ele é algo para a gente rever, repensar e refletir. Um outro momento, e aí a gente faz o desfecho no que diz respeito à prosa, é o epílogo. E aí isso é apresentado do capítulo 42, versículo 7, onde nós temos o desfecho da prova. Com relação à organização, e isso está vinculado, Júnior, à questão estrutural, nós temos aí o período intermediário do livro de Jó, que vai apresentar uma poesia de fato, né? É claro que no momento da tradução muita coisa se perde, especialmente a parte plena dessa poesia escrita no hebraico, né? Mas a gente percebe que uma parte majoritária do livro de Jó agora é apresentada em poesia. A princípio um monólogo, e depois, em seguida, nós temos diálogos, que serão apresentados tanto com Elifaz, Bildade, Zofar e, por fim, o último diálogo que ele tivera com Eliú. Interessante que nestes diálogos, o próprio pastor José Gonçalves, no livro de apoio, ele faz uma abordagem muito interessante sobre esse ponto, e, a priori, a gente olha para o diálogo de Elifaz, é confrontador a Jó com relação a só os pecadores sofrerem. Ele conversa com Bildade, e o diálogo de Bildade, o que vai ser discutido como teologia em próximas lições, é que só há punição quando se há um pecado oculto. Quando ele conversa com Zofar, o diálogo apresentado e logo uma teologia que será estudada, é que o justo não passa por tribulação. E aí nós temos resquícios da confissão positiva, né? Todas essas teses também são refutadas, e nós vamos dialogar isso com mais propriedade num outro momento. O discurso de Eliú, a partir do capítulo de número 2, com especificidade, é sobre o sofrimento como correção divina, uma outra ideia que será explanada em um outro momento. Todas estas, elas são diretas ligadas a Jó e, por isso, estão contempladas nesse critério organizacional e vistas como poesia. Por fim, nós temos a resposta de Deus, a partir do capítulo 38, especificamente, onde Deus vai responder a Jó e mostrar para ele a sua soberania, e é por isso que isso é um dos temas que nós temos durante todo esse trimestre. Eu fecho essa abordagem, Júnior, com relação à estrutura, mencionando a questão da abundância de figuras de linguagem, que é chamado de metáforas, e paralelismos, né? Você olha para a revista, o comentarista é muito preciso, muito específico nessa abordagem, porque no primeiro momento a gente pode considerar que essas figuras faziam parte de uma licença poética sapiencial, até pela universalidade do tema, né? A questão do sofrimento do justo. Num segundo momento, é nítida o número de metáforas que existem no livro de Jó. Você encontra citações como vento, nuvem, flor, sombra, corrida, água. O capítulo 7 de Jó, ele chega a citar o tecelão, né, e fazer uma ilustração com aquilo que ele vinha vivendo. É uma espécie até de desabafo de uma situação muito difícil, e você sabe, em vias de fato, que a situação era realmente maiúscula no que tange a problema, mas nós também temos os paralelismos, tanto sinônimos quanto antônimos, né? Enquanto paralelismo sinônimo, você vê que o livro ele apresenta o Deus criador dos céus e terra, e isso potencializa o atributo divino. Enquanto paralelismo antônimo, você vê a questão do justo e do ímpio sendo apresentadas, assim como você vê no livro de Salmos, como você vê até com maior maestria no livro de Provérbios, são contextos relativamente também aqui apresentados. O capítulo 14, aliás, a partir do verso 7, quando ele traz aquela poesia acerca da árvore cortada, ele apresenta a raiz, o tronco. Estes elementos estão sendo expressados, né,
aqui especialmente na questão estrutural, ok? Mas eu quero voltar, Júnior, a palavra para ti, porque nós temos ainda um terceiro tópico, e nesse terceiro tópico, a finalidade do autor é falar exatamente acerca da natureza e mensagem do livro de Jó. E aí, Júnior, o nosso telespectador aguarda saber mais acerca dessas informações, acerca da mensagem, da explanação que o livro de Jó nos apresenta. Por favor, Júnior. Diego, esse terceiro tópico traz algumas questões. E para cada uma dessas questões, eu queria indicar para você, meu caro professor e meu aluno, alguns livros e alguns subsídios também para te ajudar. Mas principalmente trazer algumas reflexões sobre cada uma dessas questões. A primeira questão dessa natureza e mensagem do livro de Jó vai ser: por que os justos sofrem? E aí, essa questão central é uma questão que vagueia não só pelo livro de Jó, mas também nós vemos no Salmo 73, por exemplo, o salmista questionando por que os ímpios se dão bem e os bons sofrem. A gente vê muitas vezes profetas, como o caso de Elias, se questionando acerca de: olha, não vai sobrar nada de bom para mim. O mal está vencendo, só sobrou eu lutando contra a opressão. Então, toda essa questão ela não circunda só o livro de Jó, mas toda a Bíblia vem discutir isso. E quando nós olhamos para essa questão, eu lembro de um livro que eu li do autor C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento. Esse livro vai discutir exatamente essa questão do sofrer e por que o sofrimento não é algo que só traz mal, mas às vezes pode também redundar em bem. Existe um debate, principalmente com pessoas que não acreditam em Deus, que utiliza o chamado paradoxo de Epicuro. O paradoxo de Epicuro, um autor, um filósofo grego aí do 3º século antes de Cristo, ele vai discutir acerca de algumas premissas. E eu queria discutir isso com você porque, meu professor, você vai ouvir alguém citando o paradoxo de Epicuro para você se você discutir com um ateu. O paradoxo de Epicuro, ele diz assim: se o mal existe e Deus não faz nada para impedi-lo, ele é mal. Essa é a ideia central do paradoxo de Epicuro. Você já ouviu alguém chegar para você e dizer assim: Deus existe porque tem tanto mal no mundo? Já que tem tanto mal no mundo, Deus existe, porque se ele pode fazer alguma coisa, por que ele não faz? E se ele não faz, ele é mal. E aí, vamos desconstruir esse sofisma? Sofisma é exatamente esse argumento concebido para gerar uma ilusão de verdade. Deus é todo poderoso, todo bom e odeia o mal. É a primeira premissa do paradoxo de Epicuro. Deus é todo poderoso, todo bom e odeia o mal. Essa premissa é correta. Deus é todo poderoso, Deus é todo bom e odeia o mal. Segunda premissa: se Deus é todo poderoso, então pode criar qualquer mundo que desejar. Essa é uma premissa falsa. Por que é falsa? Você já ouviu falar de triângulo de 4 lados? Ou o sonho do Kiko, da turma do Chaves, a bola quadrada? Você já ouviu um cachorro gato? Pois bem, Deus pode criar tudo o que quiser, porém jamais criará algo fora da sua própria natureza, daquilo que agride diretamente a natureza de Deus, ou daquilo que não faz parte da sua natureza. Portanto, Deus não vai criar algo especificamente que se contraria a si mesmo. Deus não é um ser totalmente ilógico nesse sentido. Deus não vai fazer algo contra si mesmo. Portanto, essa segunda premissa é falsa. A terceira premissa é: se ele pode criar qualquer mundo que desejar, então ele iria preferir um mundo sem nenhum mal. Também é falsa. Por quê? Quem nos garante que um mundo sem a existência da opção do mal seria melhor do que o mundo sem o mal existindo? Quem nos garante que um mundo totalmente sem sofrimento seria tão melhor que um mundo com sofrimento? Como é que você conhece alegria se você nunca vivenciou tristeza? Como é que você conhece que o ambiente está iluminado se você nunca viu a escuridão? Há um texto até que é nomeado a Albert Einstein, mas eu acredito que não seja. É um texto vinculado na internet,
em que diz que Albert Einstein teria dito isso numa aula, mas não importa. A ideia do texto é interessante. A escuridão, a luz, a escuridão não existe. É a ausência de luz. O calor, o frio não existe, é a ausência de calor. Portanto, o mal não seria existente, é a ausência de Deus, né? Então, exatamente a ausência de Deus no coração humano que faz com que o mal se instale. Como eu posso dizer que tenho liberdade se não há a opção de escolha? Por que eu defendo tanto o livre-arbítrio? Porque como eu posso dizer que amo se eu não dou opção da pessoa não me amar? Como eu posso oferecer a oportunidade da pessoa me escolher por livre e espontânea vontade se eu a programei para que me escolhesse? É essa questão que nos coloca como falsa essa última premissa. E aí a conclusão do paradoxo de Epicuro mas o mal existe, portanto Deus não existe. A conclusão é falsa. O mal não existe por causa de Deus, mas exatamente pela ausência de Deus. O mal é uma escolha humana. O mal existente no mundo é uma escolha humana. Foi exatamente o homem tendo a possibilidade de não tocar no fruto, tocou. O homem tendo a oportunidade de não matar Caim, tendo a oportunidade de não matar Abel, matou, que gerou o pecado e as suas consequências. De toda forma, o sofrimento dos justos é uma perspectiva humana também. Nós temos, Diego, uma visão tridimensional da vida. Nós enxergamos o que está à nossa frente e nós enxergamos o que está atrás. Nós enxergamos o que está do lado. Nós vemos o nosso futuro, o nosso passado e vivemos no nosso presente. Porém, Deus vê de cima. E vendo de cima, ele vê presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Nós enxergamos parte da realidade. Deus enxerga o todo. O que agora é sofrimento para mim, aquilo que agora me dói, pode ser aquilo que vai me trazer alegria depois. Quantas vezes talvez Deus tenha balançado a cabeça com as suas queixas e dito assim: o que vês agora e não entendes, entenderás depois. Paulo, sabendo muito bem disso, em 1 Coríntios 13:12, e esse texto me toca muito, diz assim: agora, portanto, enxergamos apenas o reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como sou plenamente conhecido. É exatamente Paulo entendendo esse contexto que vai dizer: olha, o meu sofrimento, Diego, o nosso sofrimento, é uma perspectiva atual nossa. Porém, Deus que enxerga além de nós e que enxerga o todo, vai chegar um momento que ele vai nos explicar e vai nos mostrar o porquê destas coisas. Então, antes de perguntar porquê, eu estava conversando isso com o pastor Diego antes de perguntar o porquê, pergunte para quê. Talvez aí, nessa posição de dizer para quê, esteja o seu aprendizado e a resposta para essa pergunta. A segunda questão, o pastor Diego já até adiantou. Existe bondade desinteressada? E aí vou te remeter de volta às teses de Satanás do Hernandes Dias Lopes. É um livro fantástico e eu não preciso rememorar aquilo que já foi tão bem explicado. Mas é bom lembrar que a questão não é o dinheiro, que a questão não é a família, que a questão não é a própria vida. Na verdade, a Bíblia vai deixar bem claro que Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Imagine a seguinte colocação, a seguinte situação. Deus enjoa do inferno. Diego, Deus vai dizer assim: cansei. A partir de agora, eu vou pegar o diabo pelo colarinho, mandar embora. E pronto, acabar com tudo.
partir de agora, faça o que fizer. Façam, comportem-se do jeito que se comportarem. Você vai entrar no céu. A porta do céu já não tem mais fechadura ou maçaneta. Está escancarada. Pergunto a você, meu caro telespectador. Você serviria a Deus do mesmo jeito? Viria à igreja do mesmo jeito? Adoraria a Deus do mesmo jeito? E viveria a vida buscando santidade do mesmo jeito? Se a sua resposta é não, repense a sua fé. Se a sua resposta é sim, você está entendendo o Evangelho de Cristo. Porque, na verdade, nós temos que amar a Deus, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele é. Quando os evangelistas vão falar sobre esse assunto, Mateus vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Lucas 14:26 vai dizer que se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Portanto, a nossa prioridade é Deus. Ele está em primeiro lugar. Existe uma carta de Inácio de Antioquia, quando ele está indo para o Coliseu enfrentar as feras. Ele escreve uma carta para os Efésios, para a igreja que estava em Éfeso, e aí tem uma parte que também me toca muito. Eu peço permissão para você preste bastante atenção. Ele diz assim para os Efésios: indo para a morte, hein? Possa eu alegrar-me com as feras que me são preparadas. Desejo que elas sejam rápidas comigo. Acariciá-las-ei, para que elas me devorem logo. Não como alguns dos quais elas tiveram medo e não ousaram tocar. Se por má vontade se recusarem, eu as forçarei. Perdoai-me, sei o que me convém. Agora, olha isso, agora estou começando a me tornar discípulo. Inácio de Antioquia está dizendo que no momento da morte, depois de ter sido bispo, depois de ter feito tudo e buscado e sendo um pai da igreja, ele diz, na hora da morte, está aprendendo o que é ser discípulo. Guarda isso no seu coração. Não existe, se existe bondade desinteressada, Deus é prioridade nas nossas vidas. A última questão para encerrar isso é: pode o homem compreender Deus? E aí eu quero remeter você a um livro fantástico. Jonas Madureira escreveu um livro que se chama Inteligência Humilhada. E eu fico brincando, Diego, que ele literalmente humilhou minha inteligência. Porque é um livro bastante profundo. Ele chama isso de propedêutica, Introdução à Teologia. E é muito difícil até ler o livro e não ficar com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes. É muito bom e eu recomendo esse livro a você. Ele fala sobre algo impressionante, chama-se efeito noético da queda. E esse noético não tem referência a Noé, se você está pensando em Noé aí. É de nous, mente. Ou seja, a queda também provocou um efeito na nossa mente, na nossa capacidade de entender Deus. Nós não conseguimos compreender tudo que Deus faz e tudo que Deus é. E, na boa, nós nunca entenderemos. O pastor Hernando Dias Lopes, ele faz uma boa explanação sobre isso. Ele diz, olha, o que eu vou fazer na eternidade? Com 1000 anos na eternidade, eu vou estar aprendendo sobre Deus. Com 1 bilhão de anos na eternidade, eu estarei aprendendo acerca de Deus. Eu nunca vou compreender Deus em sua plenitude. Eu vou passar a eternidade ainda o buscando, o compreendendo e convivendo com Ele. E é aí que está a beleza da coisa. O conceito prático da fé é exatamente o que Agostinho diz. Creio para entender e não entendo para crer. Isso é fé prática. É crer antes de que haja explicações racionais. Você busca as explicações racionais. Porém, se nada adiantar, creio, tenho fé. Por fim,
essa é a finalização desse tópico, Diego. E eu também a finalização, basicamente, da lição. Como conclusão, o Diego vai trazer para nós. Fica aí essa reflexão para você. O livro de Jó fala sobre o sofrimento do inocente. Mostra como Jó se comporta diante desse sofrimento. E é um reflexo, um exemplo para nós. Diego? É isso, Júnior. Olha, você que esteve conosco aqui todo esse período, acompanhando as abordagens sensacionais, essas citações, essa bagagem histórica que o Júnior traz e faz a relação devida com os tópicos apresentados nessa primeira lição, é sensacional. Isso vai ajudar, vai subsidiar você enquanto professor aí na EBD e nos cabe, portanto, então, entender a conclusão a partir daquele aquele quadro apresentado aí na sua revista, acho que é especialmente a revista de mestre, e que pode ser recitado especialmente nessa conclusão, haja vista que ele apresenta todos os importantes elementos citados desde a primeira abordagem até essa terceira abordagem, que diz respeito a uma questão etimológica, local, data, estrutura e mensagem, e a gente pode ver isso nesse quadro que abarca o livro de Jó a partir de 5 aspectos, sendo o primeiro o prólogo, que se constitui a crise, capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 13. Num segundo momento, nós temos os diálogos, como já foi mencionado aqui, entre Jó e os seus amigos. A priori, ele faz Bildad Zofar e ali a gente encontra a busca da resposta humanista. Tá? Num terceiro momento, nós temos o discurso de Eliú, e aí esse discurso ele vai se amparar do capítulo 32 até a altura do capítulo 37. Os capítulos anteriores a este estão vinculados ao discurso de Elifaz, Bildad Zofar. Num quarto momento, nós temos a resposta divina. O Senhor responde a Jó de uma maneira absolutamente direta, dando a ele entendimento de todos esses percalços que ele sofrera. E, por fim, nós temos o epílogo, que é o desfecho da prova. Melhor é o fim do que o começo. E nós temos aqui, nesse epílogo, a restauração da vida de Jó. Naturalmente que essa é a primeira lição e ela abarca quase que o todo daquilo que será discutido de uma maneira panorâmica, e o epílogo demonstra a vitória de Jó, né? A reconstrução, a restauração da vida deste sujeito é de uma maneira bastante evidente a partir do verso 7 até a altura do verso 17, demonstrada no capítulo de número 42. Nós queremos agradecer a você pela sua interação. Esse vídeo, por certo, será compartilhado. Você pode compartilhar no Facebook, no Instagram, compartilhe aí no WhatsApp, nos grupos das famílias. Leve a palavra de Deus para mais pessoas, para que essas pessoas entendam a importância de conhecer a palavra de Deus, uma vez que a própria Bíblia diz de si mesma dessa importância, e também que você convide, estimule pessoas acerca da importância de se participar da Escola Bíblica Dominical, essa ferramenta tão primaz que constrói e que dá eixos norteadores para a vida do sujeito. Deus te abençoe, fica aqui os meus cumprimentos, meu agradecimento e a alegria de estar uma vez mais contigo, Júnior, dando esses subsídios aos nossos professores. Meu forte abraço. Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe. Fique conosco, as próximas lições prometem. Deus abençoe. Tchau, tchau. É difícil não ir. Daqui a pouco vai surgir um clima aqui, vai. Tá muito certo.